Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos de volta para mais uma entrevista. Nesse momento nós recebemos Roberto de Souza, ele que assumiu como vereador essa semana aqui na cidade de Toledo, vai falar um pouco sobre o seu mandato, sobre as perspectivas aí para esses 2 anos de mandato. Roberto, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Kelvin, primeiramente te estender o cumprimento. Kelvin Polasso, Olá. irmão do meu amigo, companheiro de Câmara de Vereador, o vereador Josimar Polasso. Quero cumprimentar o Vitor aqui também e o Pedro Victor, né? Pedro Vitor. Cumprimentando ele, cumprimentar toda a equipe do Toledo News, esse meio de comunicação, esse jornal que buscou um outro caminho de fazer comunicação que eu acho sensacional. E, sem sombra de dúvida, é um dos meios de comunicações mais respeitado e com maior audiência, não só em Toledo, mas eu digo sempre também na micro-região daqui da nossa cidade, do entorno dos municípios. As pessoas sempre acompanham o site para saber o que está acontecendo aqui na nossa região, seja da política ou em todos os cenários. Você assumiu o mandato agora no início da semana, já tinha assumido ali temporariamente por pouco mais de 3 meses durante a legislatura, e já tinha recebido a notícia há algum tempo de que o Welter entraria como deputado com a ida do NVR para Itaipu Binacional. Mas como que você recebeu a notícia de assumir agora em definitivo o mandato como vereador? Foi uma emoção diferente para você agora assumir de forma definitiva? Realmente foi uma notícia que me deixou muito feliz, porque nós temos uma caminhada na política pública, né? Algumas pessoas hoje em Toledo me conhecem por conta do mercado imobiliário, né? Eu sou corretor de imóveis por profissão e tem bastante gente que conhece essa nossa história do mercado imobiliário. Porém, nós temos uma caminhada dentro da política, sabe? Eu tô com 36 anos de idade, comecei a caminhada política com 19 anos. Fui trabalhar na Assembleia Legislativa com quem? Com o deputado Elton Welter. Então, eu era office boy do mandato, protocolava documentos nas secretarias. Eu trabalhava de porteiro noturno à noite, das 8 da noite às 6 da manhã, dormia na parte da manhã e na parte da tarde eu era office boy lá do mandato do Welter. Ali me interessei pela política, que é um dos estímulos desse mandato, né, desse nosso mandato de 2 anos, é estimular a nossa juventude a participar dos espaços públicos, dos espaços de política, porque é uma ferramenta muito importante para a transformação da sociedade. E aí foram 7 anos assessorando o deputado Welter, viajando naquele momento em torno de 70 municípios do Oeste, do Sudoeste e uma parte do Noroeste do Paraná, ajudando a vereadores, prefeitos com projetos, a elaborar projetos para os seus municípios e a buscar recursos dentro do governo do estado. Naquele momento a gente tinha o Requião e depois o PSUT de governador, né? Aí em 2014 eu fui para a Câmara dos Deputados em Brasília, juntamente com o deputado federal Zeca Dirceu. E aí foi um grande desafio da minha vida, que foi desenvolver projetos de políticas públicas de juventude em 200 municípios do estado do Paraná, para entender a realidade, os sonhos, os anseios, as necessidades e as perspectivas da juventude a partir de onde elas moram. Porque eu aprendi que para você entender a realidade das pessoas, seja lá no bairro, no Jardim Europa, seja no São Francisco, no Grande Copagro, lá no Flora Galante, né, no loteamento Flora Galante 2, no Castanheira, a gente tem que ir lá para compreender a realidade, né? Então a gente dialogava com jovens do campo, do agronegócio, da agricultura familiar, do hip hop, do skate, do break, a galera do grafite. Inclusive ontem encontrei o Isaac, que é um grande artista grafiteiro daqui de Toledo, que foi reconhecido nacionalmente, inclusive pelo projeto que ele... quando criou-se aquele projeto do Céu das Artes, que Toledo foi contemplado pelo primeiro Céu das Artes do Brasil, que a ministra Marta Suplicy, na época, veio aqui para inaugurar o primeiro Céu das Artes, a arte que teve no entorno, no toldo do Céu das Artes, foi o Isaac que fez, e ele foi convidado para levar isso para o restante do Céu das Artes que iam ser construídos no Brasil. Então, nós sempre foi um trabalho estimulando, procurando o protagonismo da juventude, para que a juventude pudesse ocupar os seus espaços. Por exemplo, na agricultura familiar, no campo, aqui em Toledo. Quantos jovens estão na agricultura hoje?
Então, como é que se trabalha a perspectiva junto com os pais também da sucessão familiar dentro da propriedade? Para o filho continuar o trabalho exercido lá. Mas o que esse jovem precisa para permanecer no campo? Entende? Ele precisa de tecnologia. Ele precisa de internet, mas ele precisa de acesso ao crédito com juros baixos para comprar o maquinário, para comprar a ordenhadeira, para investir na energia renovável, no biogás. Ele vai criar o porco e o que ele vai fazer? Ele está com um olhar lá na frente, porque hoje se tem um olhar diferente dos nossos pais, dos nossos avós, né? Que antigamente você desmatava toda a área para você plantar e produzir. Hoje já tem um olhar diferente, que você precisa olhar com respeito à Mãe Terra, né? Inclusive está chegando o dia 22 agora, dia 22 ou 23 é o Dia Mundial da Água. Esse jovem ele está antenado com esse cuidado à preservação do meio ambiente. Esse dejeto suíno não pode ser jogado mais como era despejado nos mananciais, nas nascentes. É preciso se criar canais de corredores. Então, essa foi uma caminhada dentro do mandato da Câmara dos Deputados que me permitiu a conhecer um monte do cenário estadual e nacional. Aí depois eu vim para o mandato do deputado Arilson Chiorato, antes um pouquinho disso. Disputei a eleição para deputado em 2018, foram 5.513 votos, viajando para o estado do Paraná com voluntários. Esses jovens que eu conheci ao longo da caminhada da história foram os jovens que nos ajudaram a contribuir a construir esse projeto coletivo, que foi o que deu o resultado de 2020 nós disputarmos as eleições aqui em Toledo para vereador. O Elton Welter disputou também, ele ganhou a eleição para vereador e eu fiquei como primeiro suplente com 678 votos. E aí, chegou a eleição agora passada, né? Uma eleição muito polarizada, uma disputa muito polarizada, e o Welter ficou como primeiro suplente com 21 mil votos. Olha só. E aí, com a ascensão, com a ida do deputado federal Enio Verri para Itaipu Binacional, na qual eu estive ontem presente, acompanhando o ato de posse do diretor-geral da usina binacional de Itaipu, do lado brasileiro, porque a usina de Itaipu está completando 50 anos agora, né? Inclusive está encerrando aquele acordo que tinha dos 50 anos da usina, agora começa-se um outro acordo entre os dois países, né? E dos royalties com os 27 municípios da Bacia do Paraná 3, que estão à beira da margem do lago, que foram inundados, alagados naquele momento, né? Então nós tivemos lá ontem na posse do Enio Verri, e o Welter já foi convidado para o plenário, para o palco, como nosso deputado federal. E nós temos dois deputados federais aqui em Toledo agora, o Dilceu Esperafico e o deputado federal Elton Welter. Estava lá também presente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Paraguai, ministro de Minas e Energias, enfim, vários outros ministros presentes, um ato muito simbólico, porque a Itaipu, quem assume a direção de Itaipu tem um cargo como se fosse de ministro. A Itaipu ela é muito importante, né? Não só para a geração de energia, porque Itaipu não gera só energia. A Itaipu ela gera vários outros fatores sociais e econômicos. Tem muitas obras ali que o Itaipu está envolvido em todos os municípios. Por aqui exemplo, em Toledo também. Né? Se você pegar o recursos e projetos que tem aplicado em Toledo, convênios, justamente para isso que eu fui ontem, lá na Itaipu, para participar do ato da posse do Enio Verri, né? E também para quê? Para criar as relações com os diretores e secretários lá dentro, que eu convivi muito lá dentro na época do governo da Dilma e do Lula, então conheço bastante pessoas que estão lá dentro, para agora me apresentar como vereador do município de Toledo, né? Rever os amigos, me apresentar como vereador do município de Toledo e dizer para eles, eu disse para eles, vocês vão me ver muito aqui dentro da Itaipu, com muitas comunidades. Vamos levar o pessoal dos orgânicos, vamos levar as comunidades dos bairros, vamos junto com o prefeito lá. Se tiver bons projetos sólidos, sustentáveis e viáveis, sabe? Não aquele negócio mirabolante que você sabe que não vai acontecer, mas projetos que têm a condição de ser exercido do começo ao fim, vai ter recurso da Itaipu para Toledo. E, enfim, para os municípios da Bacia do Paraná 3. E nós vamos estar presentes. Então, assim, nós chegamos nesse momento de assumir o mandato de vereador, que será um grande desafio.
Você citou esse contato com agora o deputado Elton Welter, ex-vereador, que foram ali 7 anos trabalhando no mandato dele enquanto deputado estadual. O que dá para dizer que como vai ser esse contato entre vocês? Ele, como deputado federal, vai poder contribuir também com o seu mandato, com a cidade de Toledo aqui com algumas políticas públicas, e também sobre o antigo mandato dele, tem assuntos, temas que você vai poder dar continuidade aqui? Como que vai ser esse contato entre vocês? Primeiramente, eu preciso falar do Welter como ser humano, entende? Como um pai de família, o pai da Ellen, o esposo da Neuci, né? O Welter como amigo, o Welter como cidadão, o Welter como a pessoa que tem um olhar humano com a sociedade, com o meio ambiente. O mandato do Welter na Assembleia Legislativa, ele foi líder da oposição na Assembleia Legislativa, ele foi terceiro secretário na Assembleia Legislativa. Então ele sempre teve um mandato muito vinculado com os ribeirinhos, os pescadores, a agricultura familiar, o pessoal da agricultura orgânica, da agroecologia, da agrofloresta, com os sindicatos, as comunidades, os bairros. Sempre foi um mandato que sempre quando foi solicitado, por exemplo, você pega a Terra Roxa, para criar a moda bebê, que hoje em Terra Roxa, que é a capital da moda bebê do Brasil, foi reunido um grupo de empresários na época em Terra Roxa, nós reunimos no mandato e fomos conversar com o Requião. Terra Roxa era uma cidade esquecida, entende? Olha só a importância de um parlamentar sério que trabalha pela população. A política ela dá muito resultado quando ela é exercida com seriedade, com capacidade de você conseguir olhar a curto, médio e longo prazo, entende? E hoje olha o que é Terra Roxa. Terra Roxa é um exemplo no cenário do mercado nacional da produção de roupas da moda bebê, entende? E assim com vários outros setores. Então, o Welter, eu tenho certeza que vai ser um grande deputado, ele é um grande parlamentar, vai poder ajudar muito Toledo, não só Toledo, mas a região oeste do Paraná e outras regiões que o Welter tem vínculo com o sudoeste do estado, com o noroeste do estado. A gente tinha um mandato em Diamante do Norte, atravessou o rio Paranapanema, é São Paulo, entende? A gente tinha articulação dentro do mandato com os municípios do litoral, com Antonina, com Caiobá, na época que eu assessorava ele. Paranaguá, nós levamos um centro esportivo, na época, entende? Articulação do mandato do Welter. Né? Você pega aqui a BR, a duplicação da BR, foi a articulação do Welter também, junto com outras lideranças. A Gleice era ministra-chefe da Casa Civil na época, para conseguir aqueles 114 milhões para a readequação da rodovia de Guaíra a Marechal Cândido Rondon, que foi duplicado 5 quilômetros entre Marechal Rondon, no perímetro urbano de Marechal Rondon, e mais 13 quilômetros de terceira pista, com asfalto de 12 centímetros e meio, porque passa muita carreta aqui. A soja, o milho que é escoado do Mato Grosso, passa tudo por aqui. Precisava de um asfalto grosso, entende? Para aguentar, porque nenhum asfalto aguentava ali. Foram 114 milhões, se eu não me engano. Pesquisa aí depois, você para dar uma olhadinha no Google aí, quanto que foi. Me ajuda depois lá. Foi a articulação do Welter junto com o Ministério da Casa Civil, dos Transportes, que aconteceu isso. A vinda do curso de medicina para Toledo. Foi articulação política na época. Com o Welter, com a Gleice na Casa Civil, juntamente com o prefeito, né? Hoje nós temos curso de medicina aqui em Toledo, público, de graça. O filho do trabalhador, ele pode hoje disputar uma vaga no curso de medicina, entende? Então isso são articulações políticas e nós vamos estar muito alinhados, entende? Nós vamos estar muito alinhados. O que ele trouxer de lá, ele vai estar fazendo articulação com os programas que o governo federal vai lançar, com os recursos, com os projetos, e a gente vai ser a ponte aqui para dialogar com a comunidade, pegar esses projetos, sintetizar e, se for preciso, pegar prefeito, outros vereadores parceiros e a gente ir lá em Brasília e fazer a busca, a briga por isso. Eu trabalhei lá na Câmara dos Deputados, acompanhei muitos prefeitos nos ministérios, entende? Eu sei como que são os caminhos para a gente brigar por projetos. Eu sei como é que é quando saem os editais para estimular e falar para o prefeito ou o secretário responsável da pasta. Cadastre esse projeto aí que é importante para o município.
entende? Então, é nessa linha. E também com muita humildade para ouvir as pessoas nas comunidades, nos bairros, sabe? Entrando nesse tema, a gente já conversou outras vezes para matérias escritas também, você citava muito a questão de ter um contato com a comunidade para entender as demandas da comunidade, as demandas de cada bairro, de cada localidade. Dá para dizer que essa é uma pauta importante do seu mandato, ouvir a comunidade, essas demandas que as pessoas mais precisam? Primeiro que assim, não existe construir política pública se você não entender o que a pessoa pensa lá no bairro, sabe? Não tem como você construir política, porque onde que a política é importante para as pessoas e para 90% da população? É se eu tenho o meu emprego, o meu carro, a minha moto para eu ir para o meu trabalho, para o meu conforto, para o meu lazer. Se eu olho no freezer da minha geladeira e eu tenho carne, se eu olho na prateleira da minha casa lá e tem arroz, tem feijão, tem macarrão, tem extrato, se eu como pai de família, se eu sei que vai ter comida para os meus filhos lá em casa, se eu tenho qualidade de vida, se o asfalto passa na porta da minha casa, se a energia elétrica passa na porta da minha casa, se tem internet no meu bairro, se eu tenho qualidade de vida lá, se eu tenho segurança pública, se a polícia faz patrulhamento lá, inclusive cumprimentar a Polícia Militar, mais uma vez, nós entregamos uma moção de aplauso à Polícia Militar essa semana, lá na Câmara de Vereadores, pela apreensão que a Polícia Militar fez de 114 quilos de cocaína, que representa em torno de 11 milhões. E eu disse naquele momento para os policiais que 15 milhões, que eles não prenderam somente uma droga. Eles permitiram que aquela mãe possa dormir tranquilamente porque a droga não chegou até o filho dela, entende? Que aquele jovem usuário hoje, que pode ter a chance de recuperação, aquela droga não chegou naquele adolescente e ele não morreu porque ele não conseguiu pagar aquela droga. Aquela droga não chegou naquela criança, naquele adolescente, naquele jovem, ou naquela pessoa que está descontente com a vida e que tentou se encontrar na droga e cheirou a cocaína pela primeira vez. Essa droga não chegou naquela pessoa, entende? Então, isso é exercício de cidadania e de olhar humano. É esse o desafio da política. Sabe, não basta discurso político bonito, encantador, se você não tem prática no dia a dia. Não adianta subir lá na tribuna da Câmara e falar bonito e você não brigar por aquilo que você acredita. Paulo Freire, né? Ele fala que faça de tal forma que a cada vez que você fizer um discurso, que o seu discurso se aproxime da sua prática. Para que em um determinado momento aquilo que você fala seja aquilo que você faz. É importante a teoria com a prática. E é essa linha que a gente vai levar o mandato. É nessa pegada de dialogar com as pessoas. Por exemplo, Toledo, ela cresce a passos largos. Toledo é o maior PIB agropecuário do estado do Paraná. É uma cidade, um polo tecnológico educacional que cresce de forma organizada. Mas veja bem, você tem que saber onde é os bairros. Se eu perguntar, por exemplo, aqui para você, aonde é que é o loteamento Flora Galante? Aonde é que é o loteamento Imbuia? O Castanheira? Aonde é que é o loteamento... vamos pegando aí. Onde é que é o Pinheirinho? Vamos lá, vamos pensar junto. Mata. O Jardim da Mata, o Jardim das Orquídeas. O que é que tem lá no Jardim das Orquídeas? Você que é do Jardim das Orquídeas, Flora Galante, Santo Ângelo. Esses dias tinha aquele monte de lixo jogado ali naquele espaço do terreno público lá, né? Vários vereadores brigaram para que não pudesse colocar lá mais. E as pessoas continuavam jogando lá. Então tem a responsabilidade do poder público, mas tem a responsabilidade do cidadão. O exercício da cidadania que eu acabei de falar. Tem o papel da população. Se você... A prefeitura, e cumprimentar aqui os garis, os motoristas dos caminhões de lixo, o pessoal que trabalha no aterro sanitário, lá na cooperativa, mandar um abraço pro pessoal da cooperativa de recicláveis. Se você anda na rua, no centro da cidade, pega um papel de chiclete, de bala ou de bolacha e joga no chão, ou vê o teu filho pequeno, eu tenho minha filha Eloá, tem 4 anos. Ela fala, papai, não pode jogar lixo pela janela do carro, né? É isso, minha filha. Por quê? Porque estraga a natureza, ela fala.
A gente tem que preservar as árvores, ela fala. Entende? E aí você vai implantando essa sementinha. Então a sociedade também ajuda a construir o município. Então quando você tiver alguma demanda aí do teu bairro, da tua comunidade, dos 10 distritos da nossa cidade, né? Você de 10 de Maio, de Novo Sarandi, de Vila Nova, manda uma mensagem pra gente. Tem o meu contato. O contato está aberto, o gabinete é aberto. Não, o meu contato é público. O meu telefone é 99992-9413. O meu Instagram é Roberto de Souza, com 2 U, @Roberto de Souza. É só mandar para nós lá. E lá no gabinete tem o meu assessor, o Wagner. O Wagner tá lá para receber também a comunidade quando a gente não estiver lá para pegar a demanda. Agora, quer conversar diretamente comigo? Entre em contato com o Wagner lá no gabinete ou com a Nicole, que é a nossa estagiária de direito lá. Manda uma agenda e eu vou receber com toda certeza. Roberto, eu não quero ir no gabinete, eu quero que você venha aqui para ver a nossa realidade. Me chama, que eu vou lá. Não tenho preguiça, tenho coragem, tenho vontade e também tenho muita humildade para dizer quando eu não sei e buscar os caminhos. Às vezes tem coisa que você vai trazer para mim aí que eu não sei resolver. Oxe, eu não sei de tudo, sou ser humano, né? Mas eu sei quem sabe. Eu tenho meus deputados lá em Curitiba, quando não consegui resolver no município, brigando lá junto com o prefeito, com os secretários. Eu tenho meus deputados em Curitiba. Tem o Arilson Chiorato lá, que é o deputado estadual que sempre me deu apoio. Que inclusive agora nas emendas que vai sair aí do cardápio, eles falam cardápio no governo do estado, né? Nós já contemplamos um carro para o CAPSI, que tem um papel fundamental, já podemos, se tiver um tempinho, falar sobre saúde mental, que hoje, inclusive, é o Dia Mundial do Sono, a gente falar um pouquinho sobre isso, que isso é saúde mental, e temos também mais 50 mil reais, que eu consegui o ano passado, 50 mil reais para cirurgia de castração animal, porque nós temos uma prioridade do cuidado com os pets também. Hoje quase toda casa tem um pet, tem um cachorro, tem um gato. A gente precisa cuidar dos nossos animais também. Então foram 220 cirurgias realizadas em 16 de dezembro do ano passado agora. Recursos que nós conseguimos na Assembleia Legislativa, junto com o deputado Arilson, e o Castramóvel veio aqui. Olha só que bacana. Isso é resultado da busca política. E agora conseguimos mais 50 mil para esse próximo cardápio. Então vai ser um carro para o CAPSI e 50 mil do deputado Arilson Chiorato para cirurgia de castração animal. E também vou cobrar a Gleice Hoffmann, para que ela traga emenda parlamentar para cá, para a gente colocar para a saúde, para cirurgia de baixa, média complexidade ou alta complexidade. Vou cobrar o deputado federal Zeca Dirceu, que fez bastante voto aqui em Toledo, para que ele traga emenda parlamentar também. E o Welter, sem sombra de dúvida, vai colocar muito recurso e os programas do governo federal para a construção de novas creches, escolas, restaurantes populares, CMEs, postos de saúde, UPA, para melhorar o serviço da saúde. O Welter vai estar lá atuando junto com a gente nessa sintonia dos mandatos aqui, para a gente contribuir para que Toledo seja cada vez melhor. Porque eu acredito que nós temos que pensar Toledo no conceito de cidade inteligente. A gente tem que pensar Toledo a curto, médio e longo prazo. Que é o quê? O desenvolvimento econômico, com desenvolvimento social, com tecnologia. É uma vergonha que você ainda vai no Copagro em alguns bairros. Aqui no centro, no Lago, perto da prefeitura, a TIM não funciona, cara. O sinal de Pelo amor de telefonia Deus, ainda é um problema grande. É uma vergonha o sinal de telefonia. Comenta aí o que você acha da telefonia em Toledo. É ruim. Eu tenho a TIM. Gente, como eu sofro. Entende? É ligação o tempo inteiro. Então nós temos que pensar o conceito de tecnologia dentro do conceito de cidade inteligente. E o desenvolvimento sustentável. Não dá mais para não falar de sustentabilidade. Aonde tem lixeira no lago, com lixo sólido, tem que ter pro resíduo orgânico, tem que ter pro reciclável. Senão não adianta falar para a criança não jogar o papel de bala no chão se o poder público não incentiva. O poder público tem que incentivar, tem que criar caminhos. A sociedade cobra e o poder público tem que implantar. E o poder público tem que andar na frente. Sabe? Se a gente quer implantar sustentabilidade, desenvolvimento sustentável,
Nós temos que pensar política pública que lá no campo pense a tecnologia com a produção, garantir a produção em alta escala, com precisão, porque nós somos o maior PIB agropecuário, mas também pensando na preservação dos mananciais, das nascentes, do meio ambiente, que não vá veneno para essa água. Hoje, uma das coisas que tem sido discutida e tem sido implementada aos poucos é a questão da produção de energia através dos dejetos suínos, que é um passivo muito grande, principalmente aqui em Toledo, que é o maior produtor ali de suínos do Brasil, praticamente. Né? É, isso mesmo. Inclusive, conversei com o responsável do Parque Tecnológico de Itaipu, agora lá, ontem em Itaipu, e ele vai vir aqui me fazer uma visita no gabinete. Ele é o responsável pela parte do biogás, projetos de biogás, e aqui em Toledo tem uma incubadora muito interessante, um projeto da Itaipu. Entende? Então ele vem aqui, eu vou lá junto com ele visitar porque eu ainda não conheço. Por exemplo, quem separa o lixo em casa e na rua? Aqueles 2 containers que tem lá, o amarelo e marrom, que você vê na rua toda hora. Se você jogar o lixo orgânico no amarelo, aí você não está ajudando a preservar o meio ambiente. Um é para uma coisa, o outro é para outra finalidade. Porque o container amarelo, ele não vai para o aterro sanitário. Ele vai para a cooperativa, a Associação dos Catadores. E sabe o que acontece lá na Associação dos Catadores? Se você olhar no meu Instagram aí, você vai ver, eu fiz uma matéria lá, conversando com as pessoas. Fui lá fazer uma visita. Um monte de... Chega rato morto, cachorro morto, gato morto, no lixo que era para ser o reciclável. Muito lixo orgânico acaba dificultando o trabalho dessas pessoas também. Cuidado com a saúde daqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão lá. Nós também somos responsáveis por isso. Entende? Então, o todo é responsável. A comunidade é responsável. Inclusive, para a gente pensar, eu quero que os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos, lá da frente, eles possam olhar para trás e dizer assim, alguma coisa o meu avô, meu bisavô, meu tataravô fez para que hoje a gente possa ter um mundo minimamente habitável, com água potável e com ar respirável. Eu não quero que eles olhem lá da frente, olhem para trás, só em foto e vejam assim, rapaz, aqueles sacanas daquela geração lá, dos meus avós, meus tataravós e amigos deles, nada fizeram para que a gente hoje pudesse ter água limpa. E estamos tomando água suja. Você já pensou tomar água do rio Tietê, aqui em Toledo? A gente não quer isso. Agora, se a gente não cuidar, daqui a pouco nós vamos ter vários Tietês por aí. Entendeu? Então, gente... Conta comigo, eu estou à disposição para a gente pensar a política pública a curto, médio e longo prazo. Estou com muita energia, com muita vontade, com muita disposição de aprender, porque a gente aprende todo dia, sabe? Feliz daquele que quando ensina, aprende com que ensina também e aprende com quem está sendo ensinado. Porque eu aprendo com a minha filha de 4 anos todos os dias. Ela vem aprender com todo mundo. Ela vem com cada pérola, rapaz, que eu vou te falar. Às vezes me deixa no chinelo, no chão. Você citou a questão ali da saúde mental e sempre foi um tema que é muito tabu e hoje em dia a gente vê que é uma situação ali, muita gente tendo depressão, tendo ali problemas relacionados a isso, e hoje em dia até muitos jovens tendo esses problemas. Você falou que vem um veículo pro CAPSI, através de uma verba ali com o deputado Arilson Chiorato, mas o que você pensa sobre esse tema e o que dá para trazer de política pública aqui para nossa realidade de Toledo nesse sentido? Antes de entrar propriamente dito nessa pauta, e de propriamente dita na pauta que hoje também é o Dia Mundial do Sono e também contribui para a saúde mental, eu vou dividir aquilo que eu contei para vocês nos bastidores agora há pouco, que eu acho que é importante e a gente estimula muitas pessoas a resgatar o sonho, né? Se vocês se lembrarem daquele pai, eu sou um filho de um caminhoneiro, viajei a vida inteira com meu pai de carreta, e se vocês lembrarem, há 2 anos atrás, aquele trágico acidente que nós tivemos, do pai e filho que bateram um na traseira do outro aqui em Toledo, e pegou fogo na carreta, infelizmente o Henrique, ele morreu carbonizado, foi queimado porque ele estava com o pé preso na gabine e não conseguiu tirar, né? E todas as vezes que eu passava ali naquela estrada, naquele lugar, eu passo diariamente ali, eu chorava porque aquilo me causou uma dor tremenda. E eu levei isso por bastante tempo e eu precisava conhecer aquele pai, dar um abraço naquele pai,
porque o abraço ele ajuda a curar muitas coisas. E eu não sei se o abraço era importante para mim ou para o pai dele ou para a família dele, sabe? E ontem, voltando de Foz, eu fui de casa em casa, comércio em comércio, perguntando onde é que morava essa família em Santa Terezinha de Itaipu, até encontrar a casa e do Ademir, né? E fui lá dar um abraço nele. E ele me contou que ele passou por muito tempo, 45 dias, sem dormir, acordado o dia inteiro, a noite inteira, e o que aquilo custou, né, para eles. E foi um momento muito mágico, muito importante, porque eu sentia que eu precisava dar um abraço naquele pai. Por quê? Porque eu sempre fui preocupado com essa questão assim da saúde mental das pessoas, do bem-estar das pessoas, do meu bem-estar, do bem-estar da minha família. E a saúde mental foi uma pauta que eu defendi na minha campanha de deputado lá atrás, para que todos os professores, todos os colégios do estado pudessem ter assistente social e psicólogos nas escolas, porque um professor, quando a depressão, a ansiedade, o distúrbio mental, tem que ser atendido na hora, entende? Tem que ter tratamento imediato, tem que ter um acompanhamento dentro das escolas. Porque esse professor, se ele está com a sua saúde mental equilibrada, de qualidade, ele vai se permitir a conseguir enxergar os alunos que possam estar entrando em depressão, que talvez por bullying ou uma outra situação está sofrendo de depressão e está querendo tirar a própria vida, né? Então a gente tem que ter esse atendimento. E aí eu defendi lá já em 2018 como candidato a deputado estadual. E aí depois agora como vereador, né, que assumi o ano passado, ano retrasado um pouquinho, foi uma pauta que nós levamos. A minha primeira agenda no ano retrasado foi visitar os CAPs e me colocar à disposição dos CAPs, entender a realidade do CAPS-I, que é o infantil, o CAPS-AD, né, que é alcoólicos, né, e drogas. Então, assim, o CAPS-2, o ambulatório, para entender como é que está a política pública de saúde mental em Toledo. Porque a saúde mental não pode ser colocada em segundo plano. Ela é prioridade. Você conhece alguém que já morreu por conta da depressão, que tirou a própria vida? Provavelmente cada um e cada uma de nós aí que estão acompanhando conhece alguém, um vizinho, um amigo. As barbáries que já aconteceram aqui, sabe? De pai de família tirar a vida de todos os familiares. Já parou para pensar o que aquela pessoa estava na cabeça dela? A dor? Essa pessoa, quando ela tira a própria vida, ela não quer desistir da vida. Ela quer desistir da dor que ela sente. Então a gente tem que pensar política pública que volte para isso. Por isso que eu falo que tão importante quanto o PIB, Produto Interno Bruto, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, nós temos que implantar em Toledo, assim alguns países já colocaram, o Índice de Felicidade. E isso não tem como falar de índice de felicidade, minha gente, se não investir em saúde pública de saúde mental. Aí é demagogia. Aí para tudo. Entendeu? Não, tá errado. Não tem como você fazer um discurso aqui se o outro não tiver implantado sério mesmo, entende? Então tem que tem que investir em política pública de saúde mental. E aí hoje é o Dia Mundial do Sono. Ai, que data bizarra. Não é bizarro. Quando você não dorme bem uma noite, é uma coisa. Você já trabalha no outro dia cansado, né? Você que é adolescente, jovem, hein? Os jovens, né? Que vai na balada, né? E no outro dia que tem que trabalhar, sabe como é que é. Agora pensa, você 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias sem dormir bem. Você começa a não render mais no trabalho, na família, começa a ficar sonâmbulo, para lá e para cá, de atenção, corre o risco de acidente, corre o risco de qualquer outra coisa, de atravessar a faixa aonde não é preferencial ser atropelado. Bom, vai pensando um monte de coisa, comenta E aí. hoje existem muitos estudos relacionados ao sono que mostram as diferenças, né, nesses casos de quem dorme menos horas para quem dorme as horas suficientes, né? Tem um estudo até de uma universidade americana que eles fizeram testes, pegaram pessoas ali que dormiram na noite anterior 3, 4, 5 horas, fizeram testes ali de memórias, testes cognitivos, e essas pessoas foram as que tiveram os piores resultados. Pessoas que dormiram 6 horas não apresentavam, assim, no olhar, e elas não sentiam, assim, diferença, mas nos testes elas foram melhores do que as outras, mas apresentaram ali pequenas falhas. Pessoas que dormiram às 7, 8 horas apresentaram os melhores resultados, né? Olha Então só. isso mostra ali a importância, né, de ter uma boa noite de sono, de ter uma constância nisso, né? Isso é saúde mental, não é verdade? Com certeza. E aí, se a comunidade tiver alguma pauta,
alguma ideia, e às vezes se quiser conversar só no particular mesmo, sabe? Às vezes é um desabafo. Às vezes você que está aí agora, de repente, tá mal, com a depressão, né? Precisa de alguém para conversar. Vai lá no gabinete. Aqui tem um vereador, tem um corretor de imóveis, tem um pai de família e tem um ser humano que se preocupa com o próximo. Às vezes é só uma palavra. Vai lá, tá bom? A gente está à disposição. Roberto, para concluir esse nosso bate-papo, pode falar o que dá para esperar do Roberto de Souza como vereador nesse pouco mais de 1 ano e meio aí que resta do mandato? Primeiro, eu preciso dizer para vocês, a equipe aqui do Toledo News, que eu me apaixonei por esse espaço de vocês aqui, viu? Isso aqui, olha só que, né, esse olhar mais amplo, eu acho que a câmera tá pegando aí o olhar mais amplo. Vocês capricharam. E vocês capricharam também na forma de comunicação. Sabe, é muito importante. A criatividade que vocês têm é sensacional. Eu desejo vida longa, e vida muito longa, ao Toledo News. Eu espero que vocês completem centenário de aniversário, entende? E que esse jornal, esse meio de comunicação, essa empresa, ela prospere a cada dia, que ela cresça a cada dia mais, seja no âmbito da estrutura física, seja no âmbito do alcance no estado do Paraná, enfim, para outros estados, inclusive. Eu acredito muito em vocês. Continue com esse método de comunicação que vocês estão fazendo, que é de informar, de levar o conhecimento, de levar a ideia. Eu acho que esse é o grande caminho. Do Roberto de Souza, vocês podem esperar esse cara sempre animado, sabe? Eu sempre fui muito animado, otimista. Eu gosto de prospectar as ideias a curto, médio e longo prazo. Eu consigo ver as ideias lá no futuro, sabe? E de forma organizada. Então, assim, se a tua ideia é uma ideia que é possível de pôr no papel e ela tem resultados positivos coletivamente, me chama que eu sou parceiro. Entende? Sempre fui muito mochileiro, sempre gostei de viajar muito. Gosto de poesia, gosto de música, gosto de contemplar o pôr do sol, gosto de contemplar o nascer do dia. Eu gosto de escutar a música nova. Eu gosto de música gaúcha, né? Dancei no CTG, participo da cultura gaúcha, nas invernadas, né, que a gente chama. Sempre gostei bastante. E eu acredito que a vida é preciso ter música, é preciso ter poesia. Com certeza, é importante demais, né? E se for assim, ó, e sempre gostei assim também de entender. Eu gosto de escutar músicas diferentes, sabe? Que não é só daquela que eu gosto todos os dias. Por isso que eu gosto de muita música, né? Você escutar lá os Racionais, escutar um break, escutar uma eletrônica, Bon Jovi, né? Aí você traz um Creedence, mas escuta também um Bezerra da Silva, né? Um Cascatinha e Ana, Lourenço Lorival, Zé Fortuna e Pitangueira, porque a vida é o exercício da poesia. O cheiro da vida, ela só tem sentido se a gente contempla a poesia da vida. A gente precisa contemplar cada momento. Inclusive para as pessoas quando estão aniversariando, eu falo, faça o seguinte: o aniversariar é uma graça divina. Comemore muito o seu dia. Você que está de aniversário hoje, parabéns para você. Mas faça todos os dias da sua vida no acordar como se fosse um novo aniversariar, sabe? Então, você que gosta de Lourenço Lorival, escute. Você que gosta do sertanejo universitário, escute a música faz bem, né? E a vida é uma música. E a gente precisa dançar a dança da vida com muito prazer, com muita sabedoria. E é assim que eu quero chegar aos 112 anos, gente. Eu converso com Deus todo dia. Joelhinho lá, peço para Deus todo dia sabedoria para que a vida ela possa ser uma vida longa, né? E que eu possa, no futuro, contar para os meus netos Contar as boas histórias. Essa conversa que nós tivemos hoje aqui. E obrigado pelo espaço, gente. Roberto, a gente agradece a disponibilidade de vir conversar com a gente, de vir conversar com o nosso público, com a comunidade de Toledo. Nosso muito obrigado. E eu que agradeço. E me chame sempre, que eu estou com certeza, vamos à disposição. Chamar. Adorei esse espaço aqui, viu? Sensacional. Mais uma vez, parabéns e cumprimentar mais uma vez a nossa população de Toledo.
Esse foi Roberto de Souza, novo vereador aqui da cidade de Toledo, do Partido dos Trabalhadores. Ele falou um pouco mais sobre como como será o seu mandato aqui na Câmara de Vereadores de Toledo. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Então, aproveitando, lá vai ter muito conteúdo, tem o nosso podcast também, lá o Tô no Pod. Então, se inscreva lá também para nos ajudar e para receber esse conteúdo. Nos vemos em breve para mais conteúdo. Até mais!